Era uma noite escura e tempestuosa quando Adriana chegou à antiga casa de campo de sua família. O vento assobiava entre as árvores e os relâmpagos iluminavam brevemente a fachada envelhecida e coberta de terra. O lugar estava abandonado há anos, mas ela não tinha escolha a não ser passar a noite ali. A tempestade tornava as estradas intransitáveis, obrigando-a a buscar abrigo naquele cenário de abandono e mistério. A casa tinha uma aparência quase viva, como se observasse os visitantes com desconfiança. Suas janelas estavam rachadas. Algumas estavam completamente cobertas por madeira podre, enquanto outras deixavam escapar um brilho fantasmagórico, refletindo os relâmpagos como olhos vigilantes. A porta principal, de madeira escura e marcada por profundos arranhões, parecia carregar as marcas de algo tentando entrar ou sair desesperadamente. A era selvagem que cobria a fachada subia pelas paredes até quase encobrir o telhado, criando sombras em movimento que pareciam ter vida própria. Ao atravessar a soleira, Adriana foi recebida por um ar pesado, impregnado de mofo e decadência. O corredor principal era estreito e parecia se alongar infinitamente, com o papel de parede descascando em lâminas que lembravam pele morta. As tábuas do chão rangiam sob seus passos, como se protestassem contra sua presença. Retratos antigos pendiam das paredes, mas os rostos das pinturas estavam desbotados, quase apagados, com olhos que pareciam segui-la na penumbra. Cada cômodo da casa carregava uma atmosfera própria e sinistra. Na sala principal, móveis cobertos por panos encardidos formavam figuras espetrais. Uma lareira de pedra dominava a parede oposta, repleta de cinzas e galhos secos arranjados de forma que lembravam um altar macabro. Acima da lareira, um espelho rachado multiplicava o reflexo das sombras, criando a ilusão de movimento constante. O ambiente parecia conspirar contra qualquer tentativa de conforto. Na cozinha, o cenário era ainda mais perturbador. Armários pendiam das paredes com portas abertas como bocas famintas. O cheiro de ferrugem e algo apodrecido preenchia o ar. Panelas enferrujadas estavam espalhadas, enquanto um antigo lampião ocupava o centro da mesa, apagado havia décadas. O silêncio era cortado apenas pelo som do vento atravessando as frestas das janelas quebradas. No andar superior, Adriana encontrou um corredor sombrio, alinhado por portas fechadas que irradiavam uma sensação distinta de mal-estar. Algumas tábuas do piso estavam soltas, e o eco de seus passos criava uma sinfonia inquietante. Uma das portas estava entreaberta, e dela emanava um frio sobrenatural. Ao entrar em um quarto aparentemente intacto, Adriana encontrou uma cama com um colchão afundado e manchas escuras que sugeriam abandono e degradação. Um espelho oval no canto parecia ser o coração do lugar, embaçado e rachado, com uma aura que sugeria algo espreitando por trás do vidro. O porão era o ápice do mundo. As paredes de pedra bruta estavam cobertas por fungos e manchas escuras que pareciam pulsar sob a luz trêmula de uma lâmpada oscilante. O teto baixo intensificava a sensação de claustrofobia, enquanto o chão de terra estava marcado por sulcos profundos, como se algo tivesse sido recentemente desenterrado. Em um canto, caixas velhas acumulavam poeira, exalando um cheiro forte de terra revirada. As sombras dançavam de forma quase deliberada, como se guiadas por uma presença invisível. Adriana sentia que não estava sozinha. A casa não era apenas um lugar, mas uma entidade que respirava, observava e esperava. Cada detalhe parecia conspirar para mantê-la presa ali, um refém de seus próprios segredos. As árvores ao redor da casa, com galhos retorcidos que se assemelhavam a garras, completavam um cenário macabro, tornando claro que aquela noite seria inesquecível, e não de uma forma confortante. Mesmo nos raros momentos de silêncio, havia uma sensação de algo espreitando. Adriana sabia que, ao atravessar o umbral da casa, havia cruzado uma fronteira entre o natural e o sobrenatural. Era como se o tempo houvesse parado dentro daqueles muros. As áreas mais ocultas da casa pareciam ansiar por visitantes, como se houvesse algo vivo, latente em cada sombra. De tempos em tempos, ela ouvia um som ao longe, um leve arrastar, como se algo ou alguém estivesse se movendo no andar de cima ou no porão. Lá fora, a tempestade continuava a castigar a região, com ventos uivantes e chuva torrencial. A cada relâmpago, as janelas iluminavam-se brevemente, projetando sombras grotescas no interior. Era como se a casa estivesse viva, reagindo à energia da tempestade. Adriana não sabia se era sua mente pregando-lhe peças ou se realmente havia presenças ali, mas uma coisa era certa: a atmosfera era sufocante, como se ela estivesse sendo observada a cada momento. De volta ao andar de cima, uma porta que antes estava fechada agora estava aberta. Com o coração acelerado, Adriana hesitou antes de se aproximar. Dentro do quarto, encontrou um diário sobre uma escrivaninha coberta de poeira. As páginas estavam manchadas e quase ilegíveis, mas algumas palavras saltavam aos olhos.
Nunca saiam. Ele está aqui e o coração da casa. Cada frase parecia pulsar com um significado obscuro, deixando-a ainda mais apreensiva. Ao retornar ao térreo, Adriana decidiu que precisava explorar a lareira. Havia algo em sua disposição que parecia deliberado demais. Com cautela, ela removeu os galhos secos e as cinzas, revelando uma câmara secreta. Dentro dela, havia um pequeno baú de madeira, coberto por carvões. Quando o abriu, encontrou um colar com um pingente em forma de chave e um bilhete envelhecido que dizia: "A resposta está no espelho." Ao voltar ao quarto com o espelho oval, Adriana percebeu que o vidro refletia algo que não estava no ambiente. Uma porta. Confusa, ela se virou e procurou pela suposta passagem, mas não encontrou nada. Decidida, tocou o espelho e um frio cortante atravessou a sua mão. Para sua surpresa, o vidro cedeu, revelando um caminho oculto por trás da parede. O corredor escondido era ainda mais estreito e opressivo, levando a uma sala pequena e redonda no centro da casa. Nela, havia um altar cercado por velas apagadas e marcas no chão que pareciam ser inscrições antigas. No centro do altar, uma estátua pequena, esculpida em pedra escura, retratava uma figura humanoide com olhos vazios e asas deformadas. O colar que Adriana encontrara encaixava-se perfeitamente em uma cavidade na base da estátua. Ao colocar o colar na estátua, a casa pareceu tremer levemente. Um som profundo e gutural ecoou pelas paredes, como um suspiro que havia esperado por séculos para ser liberado. O ar tornou-se ainda mais pesado e Adriana percebeu que algo havia mudado. O que quer que estivesse adormecido na casa agora estava desperto. Adriana sabia que precisava sair, mas a casa parecia não querer deixá-la ir. A porta principal, antes apenas intimidante, agora estava trancada. As janelas, mesmo quebradas, resistiam à sua tentativa de fuga. A casa parecia rir à medida que ela lutava, enquanto as sombras ao seu redor ganhavam forma. A batalha pela liberdade de Adriana não seria fácil e a sensação de que algo a observava nunca a abandonaria. Agora, a casa não era apenas um abrigo contra a tempestade, mas uma prisão viva, repleta de segredos que não desejavam ser revelados. A noite seria longa e a sobrevivência de Adriana dependia de sua coragem e de sua habilidade de enfrentar o desconhecido que habitava ali.